Birigui, com você, pela saúde da nossa gente. A Polícia Ambiental recuperou um trator que havia sido furtado durante a madrugada de anteontem em uma propriedade rural no Córrego dos Pintos, em Penápolis. Ele estava escondido em meio a uma vegetação entre os bairros do Cruzeiro e Bahia. Conforme o boletim de ocorrência, a vítima, de 29 anos, explicou que era por volta das 18 horas, havia encerrado seus trabalhos do dia. No dia seguinte, ao retornar ao serviço, constatou o furto. Estava engatado no trator um pulverizador e ele foi desacoplado. Aparentemente, uma caminhonete, foi utilizado para isso aí. O galpão, segundo a vítima, onde ficava a máquina, não tem paredes, somente uma cobertura. Os policiais tomaram conhecimento do furto e rapidamente começaram as buscas pelas proximidades. Uma equipe viu marcas de pneus de trator adentrando numa vegetação próxima ao sítio. Desconfiados, entraram para verificar e encontraram o veículo, trator escondido, em meio à vegetação. A máquina passou por perícia e depois foi devolvida à vítima. Um homem identificado por Ricardo Aparecido Gomes, de 42 anos, ele foi encontrado morto dentro de casa, onde morava, na rua Antônio Palini, no bairro Francisco Antonielli, em Guararapes. Ele estava com um tecido enrolado ao pescoço e pendurado numa viga de cobertura da sala da casa onde morava. Uma equipe de peritos do Instituto de Criminalística estiveram no local. Retiraram o corpo, passou por perícia ali e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Agora, a Polícia Civil vai investigar a causa da morte, até porque um laudo será expedido. Tivemos um tráfico de entorpecentes pela rua Afonso Pena, mas foi no bairro Osante, lá em Buritama. Foi aí por volta das 21 horas e 50 minutos. O indiciado ASS, ele tem 21 anos de idade. Segundo o policiamento que estava em patrulhamento pela cidade, mais precisamente pela rua Afonso Pena, eles avistaram o elemento, pelas iniciais ASS, que naquele momento, ao sair de um imóvel e viu a viatura, ele demonstrou nervosismo e correu rapidinho para uma motocicleta que estava estacionado na frente da casa. Porém, foi abordado e antes de sair com a referida moto, ele trazia nas mãos uma sacola plástica. No interior dela, 17 pinos com plástico preto contendo substância, aparentando ser cocaína, 2 porções grandes de maconha e uma pedra, aparentando ser também cocaína, além de vários pinos na cor preta, vazios, uma quantidade de 113 pinos vazios. E uma balança de precisão, quer dizer, tudo dando caracteres do tráfico de entorpecentes. Ainda informou o policial que anteriormente havia recebido várias denúncias de que este elemento estaria envolvido com o tráfico de entorpecentes. A notícia corre. E a delegacia de Buritama também já havia recebido a presença dele lá, dando um passeiozinho, portando drogas. Evidentemente, estava tudo configurado como o tráfico de entorpecentes. Foi trazido para a delegacia sede de Birigui, onde o flagrante foi confirmado pelo delegado e, evidentemente, ele ficou à disposição da justiça. Olha, 5 mulheres fugiram em outubro deste ano após renderem 2 agentes no presídio da cidade de Rio Preto. E numa busca nesta quinta-feira, ontem portanto, uma delas com 40 endereços para cumprimentos de mandado
de busca contra ela. 40 endereços. Essa mulher aqui é ninja, velho. A polícia de Araçatuba capturou, era na manhã de ontem. Ela havia fugido do CEG de Rio Preto em outubro, juntamente com as demais. O cumprimento do mandado aconteceu durante uma das operações que foi deflagrada na manhã lá em Araçatuba. Segundo apurado, uma das operações foi realizada em toda a área de abrangência do DEIC, de Araçatuba. Foram 40 endereços também para cumprimento de referidos mandados. E ela foi capturada. A Polícia Civil de Araçatuba também deflagrou na madrugada de ontem esta operação contra furto de máquinas agrícolas. Foram cumpridos vários mandados nas cidades do país, em 15 cidades deste país. Deste total, 4 foram em Birigui, 1 em Buritama, 1 em Mirassol e 2 em Bonifácio. As investigações começaram depois que um rolo compactador foi furtado em Coroados. Os trabalhos apontaram que os crimes eram cometidos por uma quadrilha formada por 26 integrantes. Segundo a polícia, 2 pessoas foram presas em flagrante por posse irregular de arma de fogo das cidades de 1º de Maio, Paraná, e Paranhos, Mato Grosso do Sul. 2 pás carregadeiras também foram apreendidas durante a ação. Dos alvos dos mandados de busca e apreensão, 5 já estavam presos. A operação contou com 174 policiais, distribuídos em 45 viaturas. Esta operação da seccional, nesta quinta-feira, de busca e apreensão e mandados de prisão em aberto em várias cidades, resultou em 11 pessoas capturadas. Estes mandados cumpridos em Nova Lusitânia, Oriflama, Piacatu, Penápolis, Birigui, Braúna e Guararapes. O único flagrante aconteceu em Piacatu, onde havia apreendido uma balança de precisão, um rolo de material para fracionar drogas, 29 pinos plásticos vazios, 656 contendo cocaína, totalizando 496 gramas da droga. Nesse mesmo caso foram apreendidos pouco mais de R$700 em dinheiro e o investigado ficou à disposição da Justiça. Olha, um homem identificado pelas iniciais TSS foi socorrido na madrugada de ontem por volta das 5 horas, após levar 2 tiros. Segundo a esposa da vítima, o marido chegou em casa baleado, relatando que havia levado 2 tiros após uma discussão em um bar em Birigui. Segundo o que foi apurado, policiais faziam patrulhamento preventivo. Quando era 5 da manhã, foram acionados via Copom, onde a esposa da vítima ligou 190, dizendo que o marido havia sido baleado pela rua Francisco Contel, Portal da Pérola 2. Rapidamente foi até o local, onde se depararam com a vítima com 2 perfurações ocasionadas por disparos de arma de fogo, sendo uma delas no peito e outra no braço. Mesmo com os disparos, a vítima estava conversando normalmente e havia pedido socorro em casa. Ele disse que fora baleado por uma discussão em um bar, não relatando aonde era o local e o possível autor dos disparos. Diante da situação, os militares foram acionados aí o resgate dos bombeiros. Foi também solicitado perícia para o local que a vítima reside, por não saber identificar o bar ao certo e onde acontecera o fato. A equipe depois foi até o pronto-socorro municipal, onde a vítima estava sendo atendida, ficando aos cuidados médicos responsável pelo plantão. Lá na emergência, até o final da matéria, não se tinha informações do estado de saúde da vítima, que, segundo o que foi apurado, iria passar por cirurgia na Santa Casa local. O destaque final fica por conta que um proprietário de um bar próximo ao condomínio Dama, em Birigui, teve seu estabelecimento comercial roubado por um criminoso armado, uma arma de fogo. O crime aconteceu no momento em que ele estava encerrando o expediente na noite de anteontem, por volta das 23h30.
Alguns clientes que ainda estavam pelo local no momento, onde foi anunciado o assalto, também tiveram carteiras e celulares levados. Segundo apurados, os militares foram chamados para atender esta ocorrência de um roubo. Realizando contato com o dono do estabelecimento, ele relatou que estava fechando o bar quando apareceu um homem de máscara, moletom escuro e short, anunciando o roubo na posse de um revólver. Ele foi pedindo para todo mundo entrar no bar. Ainda segundo a vítima, já dentro do estabelecimento, roubou do caixa aproximadamente R$400 em dinheiro. Em seguida, outros consumidores que estavam aí pelo bar levaram deles, ou ele levou deles as carteiras e celulares. Depois que praticou o roubo, ele saiu correndo pela rua Francisco Martins Artilha, sentido Fórum, onde as vítimas, algumas delas, foram atrás dele. Em dado momento, ele parou, virou-se e desferiu 2 disparos com a arma para o alto. Quer dizer, quis comprovar que a arma era de verdade. Ele fugiu tomando um destino ignorado. Outros militares de outras milícias que já estavam pelo local para serem qualificados em suas versões, desta forma, foi orientado o proprietário a comparecer na delegacia para dar aí e tentar a identificação, se bem que é difícil, até porque estava de máscara, né? Mas às vezes pelo álbum, alguma característica possa ajudar a polícia a identificar o criminoso. Tem sempre uma bem pertinho, sempre pronta.